Que como é que nós caminhamos sem força? Se você só ficar para baixo, triste, né? Quando a palavra de Deus te confronta, se sentindo o pior dos piores, o indigno, o imerecedor, nós temos a consciência de que sim, nós não somos merecedores da graça de Deus. Da graça de Deus, de Cristo ter morrido por nós. É um favor imerecido. Pensa, nós merecíamos que o nosso Deus descesse em carne, morresse, ressuscitasse no terceiro dia, nos livrasse da morte, nos concedesse uma vida eterna. Será que nós merecia? Pela decisão que nós tomamos ali, pela desobediência a Deus. Nós não merecia. Então o Senhor pagou alto preço por nós não merecendo. Não somos merecedores da sua graça. Agora o que muitas vezes as pessoas estão distorcendo e estão, falando é que nós não merecemos ter uma casa, nós não merecemos ter uma família, nós não merecemos... Merecemos sim. Se você trabalha, você não merece o seu salário? Você merece o seu salário. Então assim, vamos buscar entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus como ela é, porque a verdade ela nos liberta. Aquilo que te escraviza te leva para longe de Deus. E a palavra de Deus ela não te escraviza. A palavra de Deus ela vem para ti como manifestação do amor de Deus, como uma manifestação da graça de Deus. Então a obediência a Deus, ela não é, vamos dizer assim, um chicote te batendo, dizendo, tu tens que obedecer, porque senão tu vai pro inferno. Não. Tu vais obedecer, porque tu amas a Deus, porque tu deseja estar com Deus, porque tu tem esse sentimento no coração, que é ali um vazio que é do tamanho da eternidade. E a eternidade só quem pode te dar e te oferecer é Deus. E o ser humano ele foi criado sim para ser eterno, para ter aquela comunhão eterna com Deus. E você não vai encontrar resposta, você não vai encontrar solução, enquanto você não tiver entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para você, que não é passageiro. Não é algo que vai passar, que a traça vai corroer, que a ferrugem vai acabar. Não, é eterno aquilo que Deus tem para tua vida. É algo que não se acaba. Você vai trocar algo que se acaba por algo que não se acaba? Venha para a presença de Deus hoje, mas não venha como uma cobrança. Venha com o coração aberto. Venha querendo uma transformação de vida. Venha com uma decisão de modificar, tomando atitudes de mudança na tua vida. Porque se você vir e dizer, eu vou ficar aqui de braço cruzado, não vai adiantar. Você vem para Jesus, mas você vem com uma decisão de mudança. Se não consegue sozinho, procure ajuda nessa caminhada. Está difícil, muitas vezes, nós procurarmos uma ajuda. Está bem difícil. Mas ore ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor. Peça orientação de Deus. Pague, se for preciso, para ter uma ajuda, pague. Nesse tempo aí, tem vários profissionais capacitados para ajudar no teu emocional, para ajudar, tanta gente paga aí médicos no físico, também é necessário cuidar do corpo, da alma e do espírito. O ser humano, ele é trino, assim como Deus é trino, 3 em 1. Se você não toma água, você vai querer dizer para Deus, Senhor, põe um líquido no meu corpo. Não, seria uma oração ignorante. Ele trabalha através do seu Espírito Santo ainda hoje, convencendo corações, curando, transformando, renovando, falando aos nossos corações. Ainda se manifesta assim com dons espirituais, cura, milagres, revelação, profecia, tudo. A obra de Deus ela é completa. Há vários ministérios. Então creia. Pedro, quem ele era? Discípulo que negou Jesus. Ele era intrometido, falava às vezes o que não devia. Uma época, após ele exercer seu ministério, ele foi repreendido por Paulo por causa da sua dissimulação. O que Pedro fez? Pedro fez um fingimento lá. Porque ele estava muito bem com os gentios. Estava ali em comunhão, estava ali, na roda, como se diz. E aí, quando chega os judeus, o que ele faz? Agora ele começou a se achar. Peraí, que agora eu sou judeu. Aí ele vai lá para os judeus, e começa a dissimular, como se ele fosse o tal. Aí com esses aí eu não ando, eu sou judeu. Por causa da opinião dos outros, que eram judeus que haviam chegado. Então Pedro muitas vezes queria aparecer, mas foi esse homem que Deus escolheu. Esse homem que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluia. Teve falhas, é um ser humano. Então muitas vezes quem está ao redor de nós, como nós mesmos, temos falhas. Somos seres humanos, mas somos eleitos de Deus. Se você crê em Jesus, você é escolhido de Deus. Creia. E se você não crê, se você não tem essa fé, e aí como é que você vai caminhar? Você tem que ter essa fé no seu coração, sim. Se você aceitou Cristo, se você aceitou a palavra de Deus, aceitou o Senhor na sua vida, creia que Ele está no controle. Creia que você é escolhido. Creia sim, que você pode falhar, que você pode errar, mas que você não vai ficar no erro, que você vai se levantar, que você vai fazer diferente. Pedro, ele foi corrigido. Paulo corrigiu ele. Com certeza ele aceitou a correção. Estava ali escancarado o que ele estava fazendo. Não é? Mas é assim, temos que aceitar a correção que vem de Deus. Porque o Senhor nos corrige para nos alinhar, o Senhor nos corrige para nos colocar no lugar, o Senhor nos corrige para que nós venhamos crescer. A vida espiritual é um conjunto. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos da nossa comunhão com os irmãos, nós precisamos evangelizar. Meu Deus, meu amor, quanta coisa precisa. Mas isso tudo que nós precisamos não é uma cobrança, é algo que nós temos que fazer com prazer, é algo que nós temos que fazer porque sabemos que vai ser para o nosso bem. Mesma coisa quando nós vamos ali, tomamos um banho, nos alimentamos, nos cuidamos, nós sabemos que é para o nosso bem.
Então assim é também a vida com Deus. Porque a vida espiritual tem que ser diferente. Não, ela tem que ter cuidado sim. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que cuidar do seu emocional, você tem que cuidar do seu corpo físico. É um conjunto. Essa responsabilidade Deus deu para nós. Eu apontei aqui Sara. Sara era uma pessoa impaciente. Ela quis apressar a promessa. Então, é algo que nós temos muitos exemplos dentro da Bíblia, o qual nós podemos tomar como exemplo e dizer, Senhor, eu quero fazer o correto, certo? Me ajuda, Senhor. Porque não é fácil nós muitas vezes andar ali conforme Deus quer, conforme Deus nos instrui. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas devemos procurar ser. Devemos procurar andar em retidão com o Senhor. Buscar o reino de Deus antes das riquezas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É dever, é responsabilidade cristã. Porque a gente sabe que existem coisas assim que não tem preço. Um caráter em Deus não tem preço. Tu ter uma família edificada na rocha não tem preço. Tu ter, uma firmeza espiritual, tu ter saúde, não tem preço. Não tem preço. Há coisas que têm preço. Riqueza é uma delas, tem preço. Tem preço e muitas vezes a pessoa vai tá correndo atrás do vento. A Bíblia diz que tudo aqui é vaidade, tudo passa. Tudo passa. As riquezas passam. Muitas vezes aquele que corre atrás de riqueza, passa a vida inteira correndo atrás. Às vezes até consegue ficar rico. E aí quando fica rico não aproveita. Ou vem a doença e acaba com tudo. E aí pergunta o que adianta a riqueza. Às vezes nem aproveitou. Só trabalhou para ter a riqueza, para ter o dinheiro. Aí não aproveitou família, não desenvolveu caráter, não aproveitou nada. Alguns até aproveitam um pouco. E alguns aproveitam tão pouco. Depende da realidade de cada um. Mas se nós observarmos a realidade como ela é, a pergunta seria, o que vale a pena na minha vida? O que vale a pena para mim? O que vale a pena neste tempo para nós? Essa seria a pergunta, o que vale a pena? Será que vale a pena nós gastar nossa vida correndo atrás de riqueza? Essa é uma pergunta. Então, quando nós fizemos a nossa parte como cristão, nós anunciamos a palavra de Deus, nós sim, se tivermos como alcançar um alimento, como dar algo que alguém necessita, fazer uma visita, prestar um auxílio de alguma maneira, sim, nós estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou. Estamos cumprindo o que Cristo nos ensina na sua palavra. Estamos fazendo para Ele. Se tu estás fazendo aquilo que Jesus te pede na palavra, você pode ter certeza que vai se levantar fulano, ciclano, beltrano e vai olhar para tua vida e vai dizer, não, fulano só faz porque isso, fulano só faz porque aquilo, fulano só faz porque quer aparecer, fulano... Ih, vai ter mil opinião. Vai ter gente também que vai achar assim, não, fulano faz lá tal coisa, não, porque quer ajudar mesmo, o reino de Deus. Vai ter gente, Deus vai levantar gente que te apoia também, gente que pensa o bem de ti. Mas vai ter gente que vai pensar o mal. Vai ter de tudo, porque o inimigo, ele não quer que a palavra de Deus seja lançada, não quer que as coisas de Deus andem, não quer que o reino de Deus nós buscamos em primeiro lugar. Tudo aquilo que Jesus disse, o inimigo não quer. Não quer. E aí, você quer aquilo que Deus quer ou aquilo que o inimigo quer? As bandejas estão aí. Você tem o poder de decisão na sua mão. Buscar revestimento, fortalecimento do céu, para que você tenha uma atitude correta na presença de Deus. Que a tua identidade ela seja formada em Deus. Que você possa exercer a sua responsabilidade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, em todo o lugar que você pisar. Que você saiba quem você é, mas principalmente que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Porque aonde pisa um servo, uma serva de Deus, que sabe a sua identidade em Deus. Meu Deus, o inferno tem que recuar. Os demônios obedecem diante do nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Meu Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia. Chama para um estudo bíblico, para um estudo da palavra. Chama para oração. Aleluia. Tô batendo aqui. Chama aí para ver quem é que vai para o estudo bíblico e para oração. Quem é que vai? Quase ninguém. Jesus, misericórdia, Senhor. Quase ninguém. Porque eu acho que as pessoas não entenderam a importância de estudar a palavra. A importância de orar, de ter comunhão com Deus. A importância de estarmos em comunhão. Não entenderam. Não entenderam. E aí depois ficam reclamando, murmurando, igualzinho o povo lá de trás, o povo de Israel. O povo que, sim, Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar o povo. Ah, Deus mandava uma nuvem para cobrir, Deus mandava até maná do céu. E o povo, em vez de pedir, Senhor, estou precisando comer uma carne, algo diferente, não se contentou. Começou a murmurar, começou a reclamar, começou a lá ir Moisés, faz alguma coisa. Por quê? Que Deus nos tirou lá do Egito para nós morrer de fome? E eu digo que eu passei sim por ansiedades, tristezas, tantas coisas, que sim, eu estava buscando a Deus verdadeiramente com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. E eu digo assim, o Senhor me sustentou. Ah, o Senhor me guardou, o Senhor me deu graça. Se hoje eu tenho vida, é por conta dEle. É por isso que eu glorifico a Ele, eu exalto a Ele e eu falo da palavra dEle. Que Ele me deu vida, Ele me sustentou, Ele me guardou. Ele me deu graça. Oh, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. 1 João 3, 1 ao 3. Diz assim, não peguei nem lança, né? Diz assim a palavra do Senhor. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu,
sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Oh, aleluia. Um dia nós encontraremos com ele. E esse corpo que é corruptível se revestirá de uma incorruptibilidade. Corpo de glória iremos receber. E estaremos com ele. Essa é a esperança daquele que recebeu a Cristo, o Senhor.